A história de Sodoma e Gomorra é uma daquelas que todo mundo já ouviu falar, né? Duas cidades inteiras simplesmente varridas do mapa por fogo e enxofre que caíram do céu. Uma imagem poderosa, assustadora. Mas e se por trás dessa história de ira divina tiver algo mais? Uma história real? Bom, é isso que a gente vai investigar agora. Vamos mergulhar fundo e tentar separar a teologia da arqueologia para entender o que de fato pode ter acontecido lá atrás. Pois é, o clímax da narrativa bíblica é assim, direto e reto. Uma chuva de fogo e enxofre. Ponto. Uma destruição total, vinda de cima. É um ponto de partida muito forte, que cravou a imagem dessas cidades na nossa cultura por milênios. Só que, a partir daqui, as perguntas de verdade só estão começando. Então, para a gente começar a desvendar esse mistério, o primeiro passo tem que ser ir direto na fonte. O que exatamente o livro de Gênesis conta sobre essas cidades e o destino terrível delas? O cenário descrito é de um lugar incrível, um vale super fértil, quase um paraíso, com 5 cidades-estado. Só que por trás dessa fachada toda, os habitantes eram vistos como grandes pecadores. A coisa era tão séria que nem a súplica de Abraão resolveu. Pensa bem, a condição para salvar a cidade era encontrar só 10 pessoas justas, e não acharam. Pela narrativa, a destruição era, inevitável. E aqui que a gente chega no coração da história. Se a punição foi a aniquilação total, qual era o crime? Porque é nesse ponto que as interpretações ao longo dos séculos se dividem, e muito. Essa é uma pergunta que fica ecoando, sabe? A punição não foi uma derrota em batalha, não foi uma conquista. Foi apagar do mapa, completamente. O que poderia justificar uma reação tão extrema? A resposta, como a gente vai ver, mudou bastante com o tempo. De um lado, tem a interpretação mais famosa, que focou em pecados de natureza sexual, e que até originou palavras como sodomia. Mas do outro lado, existe uma leitura bem diferente, baseada em outros textos da própria Bíblia que aponta para crimes sociais, orgulho, ganância e, o principal, o descaso com os pobres e necessitados. Essa é uma diferença gigantesca que muda toda a moral da história. E olha só, essa visão não é uma invenção moderna, não. O profeta Ezequiel, lá no livro dele, é muito claro. Ele define o pecado de Sodoma não como algo sexual, mas social, arrogância, excesso de comida e falta de compaixão. Ou seja, a própria Bíblia já oferece mais de uma perspectiva sobre o assunto. E essa ideia dos pecados sociais fica ainda mais forte em tradições judaicas antigas. Textos rabínicos falavam muito da crueldade e principalmente da falta de hospitalidade. A lenda da cama de Sodoma é um exemplo disso e é terrível. Os visitantes eram torturados, esticados ou cortados para caber numa cama. É uma metáfora pavorosa de uma sociedade que se fechou de um jeito sádico para qualquer tipo de ajuda ou acolhimento. Ok, vamos dar uma pausa na teologia e colocar o pé na estrada. Se essas cidades existiram de verdade, cadê as ruínas? Agora a gente entra no campo da arqueologia para ver o que essa busca revelou. Por muito tempo, essa busca foi bem frustrante. A principal teoria era que qualquer vestígio estaria lá no fundo do Mar Morto, totalmente inacessível. Para muita gente, isso só confirmava que a história não passava de um mito. Mas essa história começou a mudar. E aí surge a descoberta de Tall el-Hammam. Esse sítio arqueológico que fica na Jordânia é um candidato fortíssimo para ser a antiga Sodoma. E o principal motivo é o tamanho. O lugar era de 5 a 10 vezes maior que qualquer outra cidade daquela região na época. Isso bate direitinho com a descrição de um centro urbano poderoso, influente, exatamente como a Bíblia descreve. A descoberta de um lugar tão promissor levanta outra pergunta. Se a cidade foi mesmo destruída, o que causou essa destruição? E é aí que a ciência moderna entra com algumas teorias fascinantes que, de um jeito surpreendente, parecem ecoar aquele relato antigo. Basicamente, duas teorias principais aparecem na mesa. A primeira, um terremoto gigantesco que poderia ter liberado e incendiado os depósitos de gás e piche da região, criando um inferno na Terra. A segunda, que é a mais recente e está ligada a Tall el-Hammam, é a de uma explosão aérea cósmica, um evento com um poder de destruição que a gente mal consegue imaginar. Então, o que é essa tal de explosão aérea, ou airburst? É o que acontece quando um meteoro, por exemplo, explode no ar antes de tocar o chão. É só lembrar do que aconteceu em Tunguska, na Sibéria, em 1908. Não deixa uma cratera de impacto, mas a onda de choque e o calor da explosão podem devastar uma área gigantesca.
E a datação dos artefatos lá em Tal El Hammam aponta para um momento bem específico, mais ou menos 3.650 anos atrás. As evidências mostram uma destruição súbita, violenta, que coincide perfeitamente com a época em que essa cidade, que era super próspera, foi abandonada de uma hora para outra e para sempre. As evidências apontam para uma onda de calor que é difícil até de conceber, com temperaturas que podem ter chegado a 400 graus Celsius. Para ter uma ideia, isso é calor suficiente para derreter chumbo, para ferver água no mesmo instante, uma energia tão absurda que literalmente transformou tijolos de barro em vidro e varreu a cidade da face da terra num piscar de olhos. Então, o ponto principal aqui é que a arqueologia em Tal El Hammam mostra um cenário que se encaixa perfeitamente com uma explosão vinda de cima. As construções foram totalmente arrasadas e as marcas desse calor extremo estão por toda parte. É uma catástrofe que parece ter vindo do céu. E tudo isso nos deixa com a pergunta final. A história de Sodoma e Gomorra seria apenas um conto moral sobre pecado e punição, ou seria a memória de um evento real, aterrorizante, uma catástrofe natural tão devastadora que foi interpretada por aqueles povos antigos como um ato divino? Ou quem sabe, a verdade não está em algum lugar no meio do caminho, onde o mito e a ciência se encontram.